Olá! Hoje a gente vai fundo numa ideia, um princípio psicológico que está na base de tudo, sabe? Aquilo que dá estrutura e sentido para a nossa vida. Vamos falar do arquétipo do hierofante. Pensa nele como a força que cria uma ponte entre o que a gente vive sozinho e o significado que a gente compartilha com todo mundo. Para a gente começar a entender isso, vamos pensar numa coisa bem prática. Por que a gente segue certas regras? Não por medo de punição, mas porque a gente realmente acredita nelas, sabe? Por pura convicção. A resposta para essa pergunta está bem no coração do que o hierofante faz. É ele que ajuda a gente a pegar uma norma que vem de fora e transformar em um princípio que vem de dentro. Olha, para a gente pegar bem a ideia do hierofante, é legal comparar ele com outro arquétipo, o imperador. Pensa assim, o imperador, ele organiza o mundo aqui fora. Ele cuida do como a gente vive, com leis, com estruturas, com ordem. Já o hierofante, ele joga em outro campo. Ele nos dá o porquê. É o sentido que faz essa ordem toda valer a pena, que dá vida a ela. Então, um cria a lei e o outro mostra o porquê daquela lei existir. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai ver essa função de ponte para o sentido que todo mundo compartilha. Depois, como ele constrói a nossa bússola moral interna. Na sequência, a gente olha para o lado luz, quando a tradição respira, e também para o lado sombra, quando ela vira uma prisão. E para fechar, a gente chega na pergunta essencial que o hierofante nos faz. Beleza, vamos começar então pela função principal dele. A grande essência do hierofante é isso. Ele funciona como uma ponte mesmo, ligando a nossa experiência pessoal, o eu, com algo maior, um sentido coletivo, o nós. Sabe aquela voz interna que às vezes fala? Aquela que diz, ei, isso que você está vivendo não é só seu. Pois é, isso pertence a uma história, a uma cultura, a algo muito maior. Esse é o hierofante agindo. Ele lembra a gente que a nossa vida não começou do zero. Ele nos conecta com tudo que veio antes. Um legado que está aí, nos sustentando, seja na língua que a gente fala ou nas histórias que a gente ouve desde criança. E é aqui que a gente entende um ponto que, olha, é fundamental. Tradição, na visão do hierofante, não tem nada a ver com repetir as coisas sem pensar, sabe? De forma mecânica. Não. É sobre transmitir uma sabedoria que está viva. É uma herança que nos dá tipo um chão firme, um chão psíquico, para a gente poder se orientar na vida sem ter que ficar inventando a roda a cada passo. Certo, agora vamos para a segunda parte e ver como isso funciona na prática, no dia a dia. O hierofante é como se fosse o arquiteto do nosso porquê pessoal. É ele que constrói aquela estrutura moral que guia o que a gente escolhe fazer. E o mais importante, não é na base da força, é na base do significado. E como é que ele faz isso? Através de uma coisa chamada pertencimento simbólico. E olha, isso vai além de simplesmente fazer parte de uma família ou de um grupo de amigos. É sobre sentir que você tem um lugar reconhecido dentro de uma história maior, uma rede de valores, de significados que dá uma outra profundidade para a nossa vida. E esse processo todo é quase como uma jornada de iniciação, sabe? Geralmente começa com a gente buscando orientação, procurando mestres, referências, principalmente quando a vida dá uma balançada. Aí, num segundo momento, aqueles valores que eram de fora começam a entrar, a gente internaliza e eles viram parte de quem a gente é. E por fim, o que era obediência vira alinhamento. A pessoa não age mais por medo, mas por lealdade àquilo que para ela faz todo sentido. Bom, e quando essa função toda está funcionando bem, está integrada, aí a gente vê o lado luminoso dele. Nesse caso, a tradição deixa de ser uma prisão. Pelo contrário, ela se torna uma fonte de sabedoria viva, que consegue guiar a gente sem sufocar. A autoridade que vem desse hierofante integrado é uma coisa serena, sabe? Ela não vem de um título, de um cargo, vem da integridade da pessoa. É aquela coerência entre o que se fala e o que se faz. É ter firmeza, mas sem ser rígido. É ter humildade para aprender, é respeitar o caminho de cada um. O objetivo final aqui não é colecionar seguidores, de jeito nenhum. É fortalecer a autonomia das pessoas. É isso, a força aqui não está em impor nada, está no exemplo. A pessoa não só fala da verdade, ela vive a verdade. E isso inspira as pessoas a aderirem de forma natural, espontânea. Porque o sentido fica óbvio, fica visível no jeito de ser, de viver. E nesse estado luminoso, pertencer a um grupo não significa se anular, desaparecer. Muito pelo contrário. A pessoa encontra o seu lugar no coletivo, e essa conexão, em vez de apagar quem ela é, fortalece. É o nós, dando força e contexto para que o eu apareça com ainda mais clareza, com mais potência.
Mas como a gente sabe, toda luz tem sua sombra. E agora a gente precisa olhar para esse outro lado, o lado sombrio, que aparece quando essa função de dar sentido se corrompe e vira uma máquina de controle, uma verdadeira jaula. E os sinais de que isso está acontecendo são bem claros, viu? A sabedoria vira dogma, aquela coisa fechada. A ética vira um moralismo que só serve para punir. A autoridade, que antes vinha da integridade, passa a vir só do cargo. Qualquer pergunta vira uma ameaça, um ato de rebeldia, e o objetivo muda completamente. Em vez de liberdade, o que se cria é dependência. Na sombra, a tradição morre. Fica só o esqueleto. Os rituais perdem o que a gente chama de presença psíquica, ou seja, a conexão interna, o significado profundo. As pessoas continuam fazendo as coisas, mas é só porque, sempre foi assim. Só que a alma daquilo já foi embora. A forma fica lá, mas é só uma concha vazia. E tem um outro lado sombrio perigoso, que é a tal da espiritualidade defensiva. Sabe o que é isso? É quando se usa um discurso todo elevado, bonito, espiritual, como se fosse um escudo. Um escudo para não ter que lidar com a bagunça da vida real, com as emoções difíceis, com os conflitos, com a nossa própria sombra. É o sagrado, que deveria mergulhar a gente na vida, sendo usado para fugir dela. É uma inversão total. Bom, e com isso a gente chega no nosso fechamento, na nossa reflexão final. Depois de olhar para o lado luz e para o lado sombra, o que sobra? Qual é o coração, a essência desse arquétipo? Qual é a sua verdadeira função, no fim das contas? No final de tudo, a pergunta que o Hierofante nos faz não é o que eu quero, nem simplesmente o que eu devo fazer. Ele mantém viva uma questão muito mais profunda, que estrutura tudo. A que valores a minha vida está respondendo? E é na busca honesta por essa resposta, é aí que o sentido aparece, a ética ganha força e a nossa vida encontra o seu verdadeiro lugar.